Voltamos para o bloco final do segundo programa sobre a PEC dos recursos. Nossa conversa com o juiz Paulo Ricardo Bruschi, presidente da Associação dos Magistrados Catarinenses. Bem, juiz Paulo, para terminar nosso programa, vamos começar este bloco falando da OAB. A OAB se declarou contrária à PEC, alegando que não é uma reforma processual que vai resolver os problemas da morosidade do judiciário, mas o que resolveria sim seria uma participação maior do judiciário no orçamento da União, né? O senhor concorda com isso? Não, a afirmação ela tem um grande fundo de verdade, né? Não é com base nessa PEC que está sendo projetada, que está sendo discutida, que se vai solucionar os problemas do judiciário. Nesse ponto, a OAB tem razão. Se resolveria o problema do judiciário com maior vazão, com maior frequência, com maior força e efetividade, no momento em que se aumentassem os percentuais de repasse da verba do Estado como um todo para o Poder Judiciário nos estados e a União reservasse uma fatia maior no orçamento para aplicar no Judiciário. Eu sempre menciono a produtividade que os magistrados de Santa Catarina, estaduais, tiveram em 2010, que foi, contando-se os executivos fiscais, 1.800 processos por magistrado ao ano, julgados. Sem os executivos fiscais, 1.600 processos. Independentemente de qual delas, nós veremos que há um volume muito grande de decisões proferidas por dia por magistrado. Isso não atende efetivamente à sociedade. Isso traz também aquela sensação de impunidade, amorosidade da justiça, mas é por falta de material humano. Eu cito o exemplo de que em 2001 nós tínhamos um ingresso de pouco mais de 500 mil processos ao ano, com aproximadamente 300 magistrados. Hoje, em 2010, melhor falando, nós tivemos 933 mil processos de ingresso, quase o dobro do que ingressou em 2001, com apenas 380 magistrados. Então, tivemos um implemento de pouco mais de 20%, 25% de magistrados, para praticamente o dobro de processos. E os magistrados julgaram mais. Tá? Então, houve esse implemento nos julgamentos, mas mesmo assim não se conseguiu dar vazão a tudo aquilo que entrou. E isso, a parte que está aguardando essa decisão, ela fica angustiada, porque o processo dela não termina. Então, a OAB, nesse ponto, ela tem razão quando ela busca um direcionamento maior de verbas para o judiciário, que aí sim vai solucionar com maior vigor o problema. Agora, a questão da PEC, volto a frisar, é que ela efetivamente encontra casos de um certo abuso de utilização desses recursos de protelamento, melhor falando, do processo. Então, se trata daquele processo, se leva até as últimas consequências, que no processo crime normalmente cai na prescrição e, consequentemente, é uma forma de haver uma absolvição. Então, também gera uma sensação. Mas é evidente, tem razão também quando ele diz que não é a solução do problema. Tá? A ampla defesa, como eu mencionei no primeiro bloco, significa colocar à disposição da parte todos os argumentos necessários para que ela faça a sua defesa e ela demonstre a sua verdade. Tá? A afirmação do ministro Peluso de que isso não vai mudar é porque na questão criminal existe o habeas corpus, então ele vai continuar existindo, então teoricamente o cidadão que foi condenado injustamente através do habeas corpus ele poderia se livrar solto, demonstrando isso no Supremo Tribunal Federal. E com relação ao processo civil, que envolve normalmente questão pecuniária, ela seria reversível, então não seria um dano irreparável e, portanto, uma vez conhecido o fato, analisada a prova por um juiz de primeiro grau e pelo juízo de segundo grau, hipótese que não mais vai ser reapreciada nos tribunais superiores, já poderia haver a efetividade com a execução do julgado. O TST, recentemente, elaborou um anteprojeto de lei para modificar a CLT na questão do processo trabalhista e, dentre outros dispositivos, propõe um que bloqueia recursos interpostos no caso de matérias já simuladas ou pacificadas na instância superior. Isso é mais ou menos aquela súmula impeditiva de processo que não passou na emenda 45, né, que acho que foi, se não me engano, foi defendida pelas entidades magistradas, que eu me lembre, assim. Mas ela tem um fundo de verdade até essa disposição
TST, porque qual é a finalidade do recurso ao TST? Qual é a finalidade do recurso ao STJ? Qual é a finalidade do recurso ao STF? É assim com todos os demais tribunais superiores. É fazer com que haja uma unificação do entendimento jurisprudencial sobre determinado fato que, porventura, em matéria infraconstitucional, esteja sendo analisado de forma diversa pelos tribunais pelos demais tribunais do país, e na matéria constitucional, então, encaminhando-se ao Supremo também por uma interpretação diversa nessas hipóteses, porque, volto a frisar, não se analisa a prova, se analisam as teses jurídicas nessas cortes superiores. Sim. Então, a finalidade é essa. Se já existe um entendimento sedimentado do Tribunal Superior do Trabalho sobre aquela matéria, qual a razão de propor um novo recurso para rediscutir aquela matéria que já está sedimentada e já está uniformizada a jurisprudência? Mas é evidente, nessas hipóteses também, esse bloqueio, vamos dizer assim, é para aquelas hipóteses em que já há uma uniformização daquele entendimento. Então, somente se poderia conseguir efetuar essa nova reanálise desse fato se tivessem, evidentemente, argumentos contrários e fundamentados, bastante fundamentados e sedimentados contra aquela decisão já uniforme. Porque a finalidade é uniformizar. Se já está uniformizado, não há necessidade de... Uma outra proposta que o TST coloca no seu projeto pretende que os recursos ao Tribunal Superior sejam mais objetivos, né, que fossem mais resumidos, mais para facilitar a discussão. Isso, o senhor acredita que isso se aplica? Como o senhor acabou de dizer que né, os tribunais superiores discutem teses, né? Como reduzir a defesa de uma tese? Na verdade, esse pedido objetivo, quase cirúrgico que é falado, na verdade, é apenas para evidenciar, diz, olha, o entendimento jurisprudencial é nesse sentido. Todavia, existe esse argumento que não foi sopesado, não foi analisado e, portanto, ele sendo analisado, ele pode modificar. Então, seria uma questão pontual demonstrada. É nesses termos que me parece que o TST tem direcionado. Quer dizer, porque ele já tem a matéria sedimentada. Mas aí, a parte, o advogado, na sua grande capacidade de criadora de interpretação, ele verifica que um determinado ângulo daquela demanda, vamos colocar, daquela análise efetuada, não foi observado. Então, ele alerta para que aquele ângulo, aquele prisma seja observado. Então, essa é a questão pontual, essa é a questão do recurso mais objetivo, do recurso quase cirúrgico, como é colocado. Bem, infelizmente, nosso tempo chegou ao fim. Nós agradecemos muito a sua presença. Foi um grande prazer estar aqui. Estou sempre à disposição, havendo possibilidade e necessidade, estarei aqui novamente. Muito obrigado. Obrigado. Chegamos ao fim do nosso programa. Com esta segunda entrevista, encerramos a discussão sobre a PEC dos recursos, que pretende acelerar a tramitação dos processos judiciais. Hoje conversamos com o juiz Paulo Ricardo Bruschi, presidente da Associação dos Magistrados Catarinenses. Visite o nosso canal no YouTube. Após a barra, é só digitar Justiça do Trabalho SC sem cedilha. Você também pode nos seguir no Twitter, no endereço TRT_SC. Se preferir, envie uma sugestão de entrevista para ascom@trt12.jus.br. Voltamos na semana que vem com mais um tema do seu interesse. Até lá!